No dia 20 de abril de 1999, um intenso e assustador massacre mudou a história de todo um país. O massacre de Columbine, que aconteceu na pequena cidade de Littleton, no Colorado, Estados Unidos, é lembrado ainda hoje como um dos mais cruéis já cometidos por estudantes em escolas. Na ocasião, 2 adolescentes, de 17 e 18 anos, chamados Dylan Klebold e Eric Harris, tinham um plano: matar o maior número de pessoas que conseguissem. Como foi tramado esse plano? Quem eram esses adolescentes? Quais os tipos de problemas mentais e sociais eles enfrentavam? O pior, quais foram as consequências desse massacre na vida dos sobreviventes? Tudo isso você vai descobrir agora, nesse episódio sobre o massacre de Columbine. Eu sou Antônio Bocco e seja bem-vindo ao Baseado em Fatos Reais. O ano era 1999, mais precisamente há alguns meses antes da virada do século. E de repente, no final daquele mês de abril, os americanos que estavam vivendo tranquilamente mais um dia de semana como qualquer outro, se depararam com uma cena devastadora em suas TVs. O massacre de Columbine foi transmitido ao vivo para quase todos os Estados Unidos. Mas antes que a gente fale sobre o que aconteceu naquele dia, a gente precisa entender quem eram esses 2 garotos, o que queriam e o que foi que os levou a cometer um crime tão cruel a sangue frio como esse. Dylan Klebold e Eric Harris. Esses eram os nomes dos 2 adolescentes que entraram para a história dos Estados Unidos como os atiradores que assassinaram 12 estudantes e um professor no colégio de Columbine. Após o massacre, uma série de psicólogos e investigadores traçaram o perfil dos 2 estudantes. E foi apenas muitos anos após o ocorrido que a verdade finalmente veio à tona. Na época, Dylan Klebold e Eric Harris foram descritos pela mídia como jovens antissociais, que após muitos anos de maus tratos e desdém por parte dos colegas, finalmente explodiram. Depois, o que falaram é que ambos eram viciados em jogos de videogame e que haviam sido motivados a cometer esse crime graças a esses games. A realidade, por outro lado, era muito mais simples, muito mais cruel do que se imaginava. Eric Harris foi diagnosticado após o ocorrido como um típico psicopata. Ele tinha 18 anos de idade e, assim como o amigo, estava no último ano do colegial. Harris adorava ler, segundo os seus professores, era um aluno brilhante quando queria. Ele era sedutor e sabia dizer exatamente o que os adultos gostariam de ouvir. Ele tinha um super complexo de superioridade e achava que tudo e todos estavam abaixo dele. O garoto que na frente dos professores era genial e cordial, em casa tentava produzir bombas artesanais para explodir toda a escola. Dylan Klebold, por outro lado, era um garoto extremamente deprimido e com tendências suicidas. Ele tinha paranoia e acreditava que era odiado por todos. Os perfis de ambos os jovens assustadoramente se completavam de alguma forma e se transformaram na combinação perfeita para gerarem um verdadeiro massacre. Ambos os adolescentes tinham diários pessoais e a diferença da personalidade dos 2 ficou bastante clara depois que psicólogos leram e avaliaram esses diários. Harris, o psicopata megalomaníaco, desenhava suásticas em seu diário. Dylan, o garoto depressivo e paranoico, corações. Durante mais de um ano, os adolescentes se incitavam a cometer um grande atentado na escola e eles sabiam que não poderiam sair vivos dessa.
O plano. O plano traçado pelos dois garotos de pouca idade não fazia jus à aparência que eles tinham. Ele era megalomaníaco, cruel e assustadoramente ganancioso. Harris, o estudante mais velho, começou a trabalhar meio período em uma pizzaria. O que ele queria era juntar dinheiro suficiente para conseguir comprar produtos químicos e armas para realizar o atentado. Ele produziu durante um ano uma média de 100 bombas, apenas para testes. O plano era detonar 2 bombas caseiras de tanque de propano na cafeteria do colégio durante o horário do almoço, que era exatamente quando o local ficava simplesmente lotado. Ao acionarem as bombas, além de matarem quem estivesse na cafeteria do colégio, o piso logo acima do local, onde ficava a biblioteca, também deveria cair, matando ainda mais pessoas. Os 2 garotos esperariam armados do lado de fora da instituição, para atirarem em qualquer pessoa que saísse viva do atentado. O objetivo, meus amigos, era, eu repito, matar o maior número de pessoas possível. E isso incluía amigos, professores, funcionários da escola e até mesmo quem chegasse ao local um pouco mais tarde. Seguindo o plano, após atirarem em quem tentasse escapar da imensa explosão, ambos os garotos se matariam, mas deixariam acionado dentro do carro de um deles 2 outras bombas, posicionadas a 100 metros da escola. Essas bombas, segundo o planejado, deveriam explodir assim que chegassem as primeiras viaturas policiais, pais e jornalistas, acarretando ainda mais vítimas. O massacre de Columbine. E agora, por fim, o que realmente aconteceu naquele 20 de abril de 1999. Às 11 horas, a dupla chega ao colégio Columbine, em Littleton, Colorado. Colégio esse que ambos cursavam o último ano do colegial. Às 11 horas e 14 minutos, a dupla coloca na cafeteria do local 2 bombas, que foram programadas para explodir às 11h17. Eles correm para o estacionamento e esperam dentro do carro de um deles pela grande explosão. Enquanto isso, gravam um vídeo, conversam entre si, carregam cada uma de suas armas. Às 11 horas e 19 minutos, percebem finalmente que a bomba falhou e decidem mudar o plano de última hora. Eles irão entrar armados no colégio e atirar em quem vissem pela frente. Exatamente às 11 horas e 24 minutos, pode-se escutar os primeiros disparos. Eles andam pelos corredores procurando por vítimas e atiram em várias pessoas. Uma das primeiras delas foi um professor, atingido no corredor do colégio no início do massacre, que se arrastou para uma das salas onde veio a óbito. Eram 11 horas e 29 minutos quando a dupla chegou à biblioteca da escola, local onde ocorreram 10 das 13 mortes do massacre. Os estudantes corriam desesperadamente e se escondiam entre armários, sofás, carteiras e alguns deles embaixo de algumas mesas. Essa cena, a cena da biblioteca, foi a que ficou mais conhecida e também foi a mais impactante de toda a chacina. A dupla conversa e gargalha enquanto atira. Eles interagem com algumas das vítimas, afinal, todos os conheciam, eram colegas. Uma garota que está debaixo de uma das mesas grita desesperada e irrita os garotos. Eles zombam da situação e matam todos que conseguem. Pouco antes do relógio marcar meio-dia, os garotos escutam os barulhos das sirenes policiais. Eles conversam entre si e, como em um acordo, decidem se matar ali mesmo. Porque apesar de um deles querer sair do colégio e atirar contra os policiais, ambos concordam que não queriam ser mortos pela polícia. Meio-dia em ponto, eles se recolhem para um canto da biblioteca e combinam como será a contagem para que possam atirar em si mesmos. 1, 2 e atira? Ou 1, 2, 3 e aí... Pou! Depois de decidirem pela segunda opção, eles contaram juntos. E diante de câmeras de segurança, cumpriram o que combinaram. No total, foram 49 minutos de atentado.
24 feridos e 13 mortos, além dos 2 suicídios. O ataque de Columbine é considerado o mais violento e letal de todos os que ocorreram em escolas americanas. Ele fez com que o governo criasse políticas de prevenção a esse tipo de ataque. Estudos foram encomendados para se traçar o perfil de supostos jovens assassinos. As leis que permitem o porte de arma no país passaram a ser questionadas. Questões como o bullying na época, a importância da presença dos pais na vida dos filhos e até mesmo a depressão passaram a ser discutidas em todo o país. Muitos, mas muitos livros foram escritos descrevendo, analisando e desmistificando o ataque. Até os dias de hoje, e provavelmente eternamente, o Colégio de Columbine jamais conseguirá desvincular a sua imagem do que aconteceu naquele dia. No memorial que foi construído em homenagem às vítimas do massacre, uma frase dita por um dos sobreviventes se destaca das demais. A parte mais difícil é ver que eram crianças matando crianças. Eu fico por aqui e até o próximo Baseado em Fatos Reais. Obrigado.